Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Lucas, primeiro capítulo, o Evangelho de Deus, a partir do versículo 46, assim se encontra o texto. Observem. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Que maravilha, gente. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E agora vai dar as razões. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, uma mulher abençoada. A palavra bem-aventurada é uma mulher abençoada, feliz, segundo os padrões de Deus. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Gente, que maravilha, não? A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Olha só. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência. Essa é a linguagem da aliança, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para onde? Para casa. Meus irmãos amados em Cristo Jesus, minhas irmãs queridas, valorosas em Cristo Jesus, o que te faz sorrir? O que te faz sorrir? É assim que iniciamos o sermão, fazendo essa e outras perguntas mais. Ou esta e outras perguntas mais. O que te faz sorrir? O que te motiva a celebrar? O que te impulsiona a festejar? Já fez essa pergunta? Então vamos relembrar as perguntas? O que me faz sorrir? Ou o que me tem feito sorrir na minha vida? O que me motiva a celebrar? O que me impulsiona a festejar? Olha só, irmã Cedo. Sabe a razão dessas 3 perguntas? É que esse texto que acabamos de ler, ele é um dos 4 cânticos que nós encontramos no Evangelho de Deus segundo Lucas. Cânticos sinônimos de celebração. Cânticos / festa. Cânticos / júbilo, celebração, felicidade, sorriso. Esse primeiro, todos nós sabemos que recebeu o título oriundo do latim, porque no latim essa é a primeira palavra, magnificar,
magnificar, o T é quase que mudo, mas nós pronunciamos o T, magnificat. É o cântico de Maria. Nós temos o lindo Benedictus. O cântico de quem? Zacarias. Benedictus, bendito. Nós temos o cântico Glória in excelsis, o cântico dos anjos. E temos ainda o Nunc dimittis, o cântico de Simeão. Expressões em latim. Mas no português, cântico de Maria, cântico de Zacarias, cântico dos anjos, cântico de Simeão. E esse texto, como já dissemos, é o famigerado cântico de Maria, o Magnificat. Famigerado no sentido positivo. Sim, meus amados irmãos, preste bem atenção, porque o contexto histórico desse cântico nos apresenta 3 personagens celebrando. O contexto histórico do Magnificat, ou segundo o canto gregoriano, cantado em latim, Magnificat, nos apresentam 3 personagens celebrando, festejando. Quais são essas personagens? Isabel, João o Batista, que se encontrava no seu ventre, e a própria Maria. Se não, vejamos ainda o primeiro capítulo do Evangelho de Deus segundo Lucas, e vamos para o contexto dele, um pedacinho do contexto imediato. Lucas, o primeiro capítulo, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Maria saiu de onde ela estava e foi visitar quem? Foi fazer uma visita a Isabel. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Agora observem, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Louvado seja o Senhor. Sempre que eu leio e releio esse texto, eu fico como que encantado com esse registro. João Batista, no ventre de Isabel, celebrou a chegada daquela que estava agora conduzindo o Senhor, o Salvador, o Cristo, o Messias. Diz o texto, vamos lá, prossigamos com a leitura. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Quem primeiro celebrou? João Batista. João, o Batista, no ventre de Isabel. Ele celebra. Essa vibração aí não é uma vibração aleatória, não. Eu vou repetir o texto. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Aí vem a celebração. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? De onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? E aí tem uma expressão que a igreja antiga usa para Maria: Theotokos. Theotokos, a mãe de Deus. No sentido de que ela carregou no ventre ninguém menos do que aquele que é plenamente homem, plenamente Deus. Não que ela seja mãe da divindade, é claro que não. Theotokos. 3 personagens celebram. 3 personagens expressam júbilo. Uma no ventre de Isabel, a própria Isabel e a outra Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois bem, é nesse cântico
conhecido como Magnificat, que nós temos o conteúdo do sermão proposto. Mulheres empoderadas, segundo o padrão de Deus. Pois nós encontramos aí, de fato, Maria como exemplo de uma mulher empoderada, mas empoderada segundo o padrão de Deus. É claro que, etimologicamente falando, essa palavrazinha, ela é hojerizada por alguns colegas de ministério. Se você fizer uma pesquisa rápida no dicionário, você vai perceber que alguns dos seus significados, quando aplicados à mulher, eles não são muito agradáveis. Mas nós sabemos também que, semanticamente, esse termo vai sendo agregado ou vamos agregando outros significados. Por isso que não ousamos abandoná-lo, mas redimi-lo dos significados negativos. Daí o tema Mulheres Empoderadas segundo o padrão de Deus. Já que etimologicamente falando, alguns não gostam do termo aplicados às mulheres, mas para isso existe a semântica. Enquanto que a etimologia trata das origens e significados das palavras, a semântica trata dos novos significados que com o tempo as palavras vão recebendo. Então, baseado nisso, mulheres empoderadas, segundo o padrão de Deus, e nesse cântico Magnificar, nós temos Maria como exemplo. Maria é um exemplo de uma mulher empoderada, segundo o padrão de Deus. Primeiro ponto, vamos lá. De forma bem descompactada. Como assim? Nesse cântico, nós temos Maria como uma mulher empoderada, sim. Mas segundo o padrão de Deus, temos sim. Então observem por quê. Primeiro, nesse cântico ela se apresenta, seja explicitamente ou implicitamente, diretamente ou indiretamente, como uma mulher cheia de Deus. Uma mulher cheia de Deus. Somente uma mulher cheia de Deus poderia, de fato, compor uma canção dessa. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E em seguida descreve as razões, as motivações, as justificativas para essa doxologia, para essa adoração. Somente uma mulher cheia de Deus. Um certo comentarista, já pegando um carona com outros comentaristas, ele diz que Maria guardou a palavra de Deus no coração e a transformou em cânticos. É assim que acontece com mulheres empoderadas, segundo o padrão de Deus. Elas guardam a palavra de Deus no coração e externalizam essa palavra através de cânticos. Aí está o magnificado. Maria, sim, é um modelo de uma mulher empoderada, segundo o padrão de Deus, porque ela era cheia de Deus. Agora, dentro desse ponto, nós temos alguns subpontos aí. Observe o primeiro. Por que uma mulher cheia de Deus? No cântico você percebe, ela sabia quem Deus era. Ela sabia quem Deus era, Aninha. Ela não era uma pessoa ignorante ao ser de Deus e aos seus atributos e às suas perfeições e às suas propriedades. São todos termos que na teologia sistemática nós usamos para falar dos atributos de Deus. Ou atributos, ou perfeições, ou propriedades. Ou qualidade, um português bem mais popular. Ela sabia quem é Deus. Você está com a Bíblia aberta no Magnificat? Ou Magnificar? Tratando aí que o T muitas vezes, dependendo aí da pronúncia, é mudo. Então, fica com a Bíblia aberta aí em Lucas. E observe aí, cheia de Deus, subponto 1, ela sabia quem Deus era e como ela sabia. Isso é maravilhoso de ver. E aqui eu fiz um registro rápido. Observe o que ela diz, a minha alma engrandece a quem?
Ao Senhor, Senhor, Kyrios no grego, Senhor. Hebraico, Yahvé ou Adonai. Grego, Kyrios, Senhor, Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Então, Senhor. Ela diz mais: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela descreve Deus como seu Salvador. Isso é aula de teologia bíblica e sistemática. Nós vamos lecionar a cadeira de teologia bíblica para uma turma aí. E eu já estou no grupo que o reverendo Marcelino abriu para os alunos. Olha, o que tem de aluno chegando não é brincadeira, Deus seja louvado. E a minha disciplina vai ser teologia bíblica, vai ser uma coisa maravilhosa. Deus seja louvado. Vamos dar uma passeada pelas Escrituras. Ela diz que Deus é o quê? Senhor, o que mais? Salvador, o que mais? Gracioso. Pastor, a palavrinha graça não está aí não, tá? Você precisa aprender, isso é hermenêutica. Existem verdades que estão explícitas, existem verdades que estão implícitas. Necessariamente, o vocábulo graça não precisa estar lá para você perceber que é graça. Olha o que diz o seguinte: porque contemplou na humildade da sua serva. Porque contemplou na humildade da sua serva. Esse contemplar é graça. Lembrem-se que quando Deus olha para Noé, o narrador Moisés diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus, ou seja, Deus foi gracioso com Noé. Então ela sabe quem é Deus. Gracioso, o que mais, gente? Está aí no Magnificat. Poderoso. Ela descreve o atributo de soberania de Deus. Poder, poder, absoluto, ordenado. Olha o texto. Porque o poderoso Deus me fez grandes coisas. Além do poder, qual outro atributo ela descreve? Atributo moral. Atributo moral. Santo é o seu nome. Isso é uma mulher empoderada segundo o padrão de Deus. Ela sabe quem Deus é. Santo é o seu nome, pastor. Daí para frente não tem mais não. Atributo de Deus não tem. Observe se não tem. O texto continua, vamos lá. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Misericórdia! Misericórdia! E o que mais, pastor? Tem mais alguma coisa? Tem. Misericórdia é um atributo de Deus. É uma perfeição de Deus. O texto prossegue. Eu quero ver se você descobre aí qual a palavrinha que tem aí. Qual o atributo de Deus que está aí implicitamente? Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E o texto prossegue. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou soberania. Ela está dizendo: o meu Senhor, o meu Salvador, a quem eu exalto, a quem eu louvo, a quem eu adoro, Ele é soberano. Soberania. Uma mulher empoderada segundo o padrão de Deus, ela sabe quem Deus é. Mas sabe o que é lindo? Que ela não para em soberania. O texto prossegue. Observe aí. Falamos que o sermão seria descompactado, por isso está sendo assim. Encheu de bens os famintos, se despediu vazio os ricos. E o texto prossegue. Observe, a favor. Volta um pouquinho, por favor. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Agora prossiga. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E o texto prossegue. A favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Fidelidade. Ela faz menção a Israel, ela faz menção a Abraão. Lembre-se da aliança abraâmica. A turma vai ver, a gente vai ouvir a gente falando em teologia bíblica sobre a aliança e as alianças
escrevendo a aliança a Abraão, e ela faz referência aos pais. Fidelidade. Então, Elaine, uma mulher empoderada, segundo o padrão de Deus, ela sabe quem é Deus. Ela sabe quem é Deus. Uma mulher empoderada, segundo o padrão de Deus, ela imita Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Só diz isso quem sabe de Deus, sobre Deus, quem Deus é. Segunda verdade, ela não é só uma mulher cheia de Deus. Existe aí um meio do porquê ela é cheia de Deus. Uma mulher empoderada segundo o padrão de Deus, e Maria nos serve de exemplo. Eu poderia aqui citar outras, como Ana. Poderíamos citar aqui a avó, a mãe de Timóteo. Ou poderíamos aqui evocar, trazer à tona as mulheres citadas em Romanos. Mas Maria nos basta para o tema. Uma mulher cheia da palavra de Deus. Maria, uma mulher cheia da palavra de Deus. Ela jamais iria compor um cântico desse se ela não conhecesse o Antigo Testamento. Até porque, queridos, a Bíblia dos cristãos do primeiro século, muito especialmente os primeiros anos, o Antigo Testamento. Filipenses escreveu um livraço com o seguinte título: A Bíblia que Jesus lia. O Antigo Testamento, palavra de Deus. Cheia da palavra de Deus. Aí você pergunta, como assim? O Senhor tem base nesse magnificar para dizer que Maria é uma mulher cheia da palavra de Deus? Qual a razão, qual a justificativa disso? Então vamos lá. Você porventura, ao ler o magnificar, e olha, queridos, ele cantado na estrutura gregoriana é um espetáculo, viu? Bote alguns vídeos aí, eles cantando esse cântico, naquela estrutura gregoriana. É uma coisa linda, em latim mesmo, viu? Mas qual um outro cântico? Ao ler o Magnificat, o canto de Maria, te remete a qual cântico no Antigo Testamento? No Antigo Testamento. Isso, Zacarias também, mas no Antigo Testamento. Você logo no início vai perceber que há semelhanças com uma outra mulher, que na antiga administração da Aliança da Graça, ela também, por motivação também quase semelhante. A de semelhança era a natureza do menino. Ana. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2 e observe o cântico de Ana. Preste bem atenção. Maria conhecia o cântico de Ana. Maria conhecia o conteúdo do cântico de Ana. Maria, uma mulher cheia da palavra de Deus. Uma mulher empoderada, segundo os padrões de Deus, e uma mulher cheia da palavra de Deus. Observe aí o cântico. Eita, essa turma é uma bênção, Deus seja louvado. Olha que legal aí. Dá para projetar aí 1 Samuel capítulo 2, Guerreiros do Senhor. Já que eu prometi que seria um sermão descompactado. Vocês sabem que, de acordo com o momento, sabedoria pastoral, tem um sermão compactado por conta do tempo, e tem um famoso sermão descompactado. É o sermão extenso. Isso é sabedoria pastoral, isso é bom senso, de acordo com o momento. Então esse momento aqui, ele é precioso também, em virtude de que Thaís é uma bênção para nós. Ela está indo para João Pessoa, como já falamos. Em virtude de que também no dia de ontem foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. E outras irmãs nossas também estão celebrando o ano nessa semana. 1 Samuel 2, toda a igreja, vamos lá? Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Você percebe semelhança aí? Tem, meus irmãos. Maria conhecia o cântico de Ana. Maria era uma judia ortodoxa.
muito mais do que ortodoxa, piedosa. Não era apenas uma judia nominal, era uma judia que praticava a palavra. Ela conhecia o cântico de Ana, a composição, o conteúdo. Agora, preste bem atenção. Ela não conhecia só o cântico de Ana, não. Ela conhecia o cântico de Moisés. Coloca aí Êxodo 15 e você percebe que há semelhanças. Então, uma mulher cheia da palavra, mulherada de Deus, querem ser uma mulher ou prossigam sendo mulheres empoderadas, segundo o padrão de Deus, sendo mulheres cheias da palavra, de tal maneira que os poros, pelos vossos poros saiam a palavra. As pessoas vão perceber que passar um minuto com você vai exalar o cheiro da palavra. As outras mulheres vão perceber que perto de você existe uma luz, a luz da palavra. Toda a igreja. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Gente, observe se não há algum detalhezinho lá no cântico de Maria Magnificat. Quando ela diz que Deus derrubou os poderosos, os derrubou do trono. Ora, quem estava no trono aí nessa época? Faraó. Quem derrubou o faraó do trono? Deus. Então, ela não compôs o Magnificat do nada. Ela está ali, simplesmente fazendo o que o nosso rei disse: a boca fala do que está cheio o coração. E o coração dela estava cheio da palavra de Deus. Aí você pergunta, será que ela conhecia os Salmos? Que está dentro da classificação de livros poéticos, sapienciais, livros de sabedoria? Então veja o Salmo 103, a primeira parte, Salmo 104, a primeira parte. Vamos lá, rapidinho. Vejam que beleza. Toda a igreja, vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Gente, dá para perceber? E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Volte para o canto de Ana, não precisa postar não, deixa aí. A minha alma engrandece o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Percebe agora? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O reverendo pastor Frank Ferreira escreveu um livraço sobre os Salmos. Palmer Robertson escreveu um livraço sobre os Salmos. Outros gringos escreveu um livraço sobre os Salmos. E eles dizem o seguinte: quer aprender a orar? Leia os Salmos, ore os Salmos. Quer aprender a cantar? Leia os Salmos, cante também os Salmos. A partir dos Salmos 104, primeira parte, uma mulher cheia da palavra. 104, toda a igreja. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ela está praticando um solilóquio. Ela está falando com a própria alma dela, mas chamando a alma dela para bendizer quem? Ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és. Gente, ela conhecia. Como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Magnificado. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No latim, a primeira palavra está magnificar. Entende aí? Ai, gente, é demais. Ela conhecia os Salmos, uma mulher cheia da palavra de Deus. Vocês acham que Maria conhecia o Salmo primeiro? Não tenho dúvida
que ela se tornou uma mulher cheia da palavra porque ela atentou para o Salmo 1. Salmo 1 é o portal da salmodia do povo de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça. O Salmo 1 é o portal. Quando você vai para Porto Velho, fica no estado de Rondônia, chega um momento que você vê lá, portal da Amazônia. O Salmo 1 é o portal da salmodia. E ele começa como? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda. Agora veja o contraste. Vamos lá, o versículo seguinte aí, que eu estou lendo. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia. Vocês acham que Maria não conhecia isso? Como conhecia? Vocês acham que Maria não conhecia um Salmo 19, a partir do versículo 7? No Salmo 19 você tem revelação geral, revelação especial. Revelação geral de 1 ao 6. Revelação especial, salvadora, redentora, do 7 seguinte. Salmo 19, toda a igreja. A lei do Senhor e restaura. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O texto prossegue, meus irmãos, amados e irmãs. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro. Maria não percebia isso? Claro. Mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Quem é que gosta de mel? Eu gosto de mel demais. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então a mulher que está lá há mais de 2000 anos, visitando Isabel, e 3, ela, Isabel e João Batista celebram, e Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa mulher conhecia a salmodia. A salmodia. Ela conhecia o saltério de Israel. Cheia da palavra. Mulheres empoderadas, segundo o padrão de Deus, mulheres cheias da palavra. Essas mulheres entendem que a autoridade máxima sobre elas é Deus falando na palavra e com a palavra, e não as vozes do mundo. O sermão do próximo domingo à noite, às 18 horas, querendo Dona Helena, vai ter esse subtema aqui: o supremo projeto de engenharia e o seu design inteligente. E você vai perceber que o todo-poderoso Deus, Ele tem autoridade para definir o que Ele quer definir. Quando Ele disse, chamou o firmamento de céus, foi Ele que chamou o firmamento de céus. Então céu é céus, quem definiu foi Ele. Então quando Deus também criou o homem e a mulher, macho e fêmea, Ele criou macho, Ele criou fêmea. Quem definiu isso? Quem decidiu isso? Deus. Deus seja louvado. Para encerrar, terceiro ponto: mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus. Queridos, essas mulheres são cheias do povo de Deus. São mulheres cheias do povo de Deus. São mulheres que têm compromisso com o povo de Deus. São mulheres engajadas com o povo de Deus, engajadas na causa de Deus. Pastor, onde é que está isso aí? Se você ler direitinho, se você conhece um mínimo de unidade da Escritura. Unidade da Escritura é um dos pontos de teologia bíblica. Você vai perceber que ela faz menção a isso. O Magnificat, a última parte do texto, deixa-me aqui orientar a nossa sonoplastia. Onde é que está aí dizendo que Maria está cheia do povo de Deus? Está. Observe. Ela não está ali, ela não é uma judia pré-cristã individualista. Ela não é excêntrica. Ela não está servindo a Deus sozinha.
Ela faz parte de um povo, o povo da aliança. Ela sabe a origem desse povo. Ela sabe que na época dela ela era membro daquele povo. E ela sabe, ela tinha ciência do futuro desse povo. Vamos ver então? Observe aí. Só adiante aí, sonoplastia abençoada. Adiante aí para o versículo 53, por favor. Aliás, o 49, depois eu peço que pule para o 53. O 49. Perdão, o 50, perdão, é o 50. Aqui é a aliança geracional. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre quem? Sobre os que o temem. Quem são os que temem? Os filhos da aliança. Os filhos da aliança. E ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração. A aliança de Deus é geracional. A aliança de Deus não é só comigo, não, é com você também. A aliança de Deus não é só conosco, não, é com os nossos descendentes também. O teor da aliança é, eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. E Maria faz menção a isso. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Vocês acham que ela não leu Gênesis 12? Vocês acham que ela não leu Gênesis 13, 14, 15, 16, 17? Deus fazendo aliança com Abraão. Vocês acham que ela não leu Deus repetindo a aliança para os outros filhos dele? Isaac, Jacó, os patriarcas. Vocês acham que ela não leu o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Leu sim. Vocês acham que ela não leu Ruth falando para sua sogra, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Isso é compromisso da aliança. Só diz isso aqueles que foram alcançados pela aliança de Deus. Aliança soberana, aliança unilateral, foi iniciativa de Deus. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A tua igreja é a minha igreja. O teu Deus é o meu Deus, a tua igreja é a minha igreja, porque é a igreja do Senhor. Agora, versículo 53. Ela vai continuar mostrando que é uma mulher cheia do povo de Deus, engajada com o povo de Deus, com a igreja de Deus. 53. Agora sim, toda a igreja juntos. Encheu de bens e despediu vazio. Quantas vezes Deus nos fez isso com o seu povo da antiga administração da Aliança da Graça? Quantas vezes Deus não despediu os poderosos? Quando o povo saiu do Egito, meu irmão, o povo saiu não só do Egito, o povo ainda saiu ainda com um bônus. Deus, é só um exemplozinho rápido aí. O texto prossegue. Amparou a quem? Nós sabemos que ela usa, preste atenção, nós sabemos que o Jacó, o trapaceador, lutou com Deus, compaixão de Deus, ação graciosa de Deus, e agora não mais Jacó, agora é Israel. Por isso o povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça passa a ser chamado de Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Olha o que Maria está fazendo nesse cântico, gente. Ela está voltando lá, ela está olhando para o retrovisor, ela tem conhecimento, ela tem compromisso com as suas origens. E ela sabe que se ela está hoje servindo a Deus, ela não é a única, ela não é inédita. Outros vieram antes dela, outros correram antes dela. O texto prossegue. A favor de Abraão e de sua descendência. Gente, essa é a linguagem da aliança, essa linguagem é pactual. Se você pegar Gerhardus Wulff, se você pegar Van Gronen, se você pegar qualquer teólogo aí bíblico, vocês vão ver isso aí, é linguagem pactual, a favor de Abraão e de sua. Quando o Senhor faz aliança com Abraão, o que é que ele diz? Eu serei o teu Deus e da tua descendência. Isso é maravilhoso, ela faz menção a isso. Para sempre, como prometer aos nossos pais. Aí o texto encerra. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa.
cheia do povo de Deus, mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus, elas têm compromisso com a igreja, elas têm compromisso com Israel de Deus, da nova administração da Aliança da Graça. Os dispensacionalistas não gostam que chamemos a igreja do Israel de Deus, da nova administração da Aliança da Graça, mas a teologia bíblica pactual, aliancista, reformada, nos empurra para isso. A igreja é sim o Israel de Deus, da nova administração da Aliança da Graça, sem excluir o Israel étnico, os eleitos, Romanos 9, 10, 11, e não vamos adentrar nisso aqui agora não. A plenitude dos israelitas, etnicamente falando, vão entrar. Depois que entrar a plenitude dos gentios, povo completo, o rei volta, o rei voltará, louvado seja o Senhor. Eu quero que vocês percebam, mulheres de Deus, sejam mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus, cheias da palavra de Deus e cheias do povo de Deus, engajadas com o povo de Deus. Foi a essa mulher que a própria Isabel, encerrando aqui o sermão, disse o que sobre ela? Quando ela chegou na casa de Isabel, o que Isabel disse sobre Maria? E vamos encerrar com essa mensagem. Bendita és tu entre quem, gente? As mulheres. Está lá. Lucas 1, a partir do versículo 39. Bendita és tu entre as mulheres. E ela para aí. Bendito o fruto do teu ventre. E essa exclamação foi fruto da ação soberana do Espírito Santo. Então ninguém venha dizer que não pode. Maria, a gente às vezes, para fugir do romanismo, a gente se esquece da importância de Maria no plano histórico redentivo de Deus. Ela precisou de salvação tanto quanto nós, mas quis o Senhor, aprove o Senhor usá-la. Então ela diz: bendita és tu entre as mulheres. Mas ela não para aí. Bendito o fruto do teu ventre. A quem Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aí eu quero fazer uma aplicação estendida. É uma linguagem que nós usamos de hermenêutica avançada. O que é uma aplicação estendida? É você pegar o que Maria disse, Isabel disse para Maria, e você estender para outras mulheres. Bendita é toda aquela que é cheia de Deus. Bendita é toda mulher que é cheia da palavra de Deus. Bendita é toda mulher que tem compromisso com o povo de Deus, com a igreja de Deus, com a aliança de Deus. Bendita é toda mulher que anda com Deus. Então, mulheres abençoadas, valorosas da primeira e aquelas que estão nos acompanhando, sejam mulheres empoderadas segundo o padrão de Deus. E vá com calma contra o termo, porque se quiser a gente conversa depois, etimologicamente e semanticamente. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.